E quando um jovem se toca em sala de aula e a mãe diz que é normal, porque ele faz isso no sofá da casa. Os É, pais precisam ensinar que não pode fazer fora de casa, né? uhum. É muito complexo. A Como gente conversar com essa teve, mãe, né? eu tive um problema na escola que eu dava aula em 2015, se eu não me engano. Porque eu sou professora de inglês, português, né, francês fora da aula, tal. Nas escolas, eu sempre dei aula de inglês e português, né. E aí, nessa escola especificamente, eu tive um problema que foi o seguinte: eu sempre fazia educação sexual com os alunos, mesmo sendo professora de inglês. Por Uhum. quê? Principalmente no ensino médio, para poder ensiná-los, principalmente naquela época, sobre doenças sexualmente transmissíveis. E não era Uhum. fazer um terrorismo, é conscientizar para saber que se eles começam a fazer escondidos, sem camisinha, uma série de coisas, eles precisam conversar com os pais. Então, era nesse sentido a aula. E eles tinham que fazer um blog em inglês falando sobre doença sexualmente transmissível. Então, eles tinham que procurar como que falava doença sexualmente transmissível em inglês, né? Uhum. E tinham que ver as doenças e fazer blogs para poder conscientizar. E eles se conscientizavam e tinha apresentação na sala de aula e tal. Era um dos trabalhos que eu Legal. passava. Uma mãe, todo mundo que me acompanha sabe que eu sou evangélica, batizada, pego o culto toda semana, 3 vezes por semana e blá, blá, blá. Uma mãe evangélica da mesma igreja que eu resolveu que aquilo lá não seria uma coisa apropriada e ela e a filha era muito mau caráter, infelizmente, foram falar com o diretor. Ela foi falar com o diretor especificamente sobre isso, dando um outro olhar para aquela aula. Ainda bem que era uma aula que eu dava todos os anos, estava no meu planejamento, e o diretor já conhecia, porque eu chamava o diretor e a coordenadora para poder ver a apresentação de grupos. Então, eles conheciam a fundo Eles conheciam a fundo a aula, e eu nunca tinha tido problema nenhum. Então, ele sabia que isso daí tinha sido um problema de fundamentalismo religioso, assim, vamos dizer assim, Uhum. entendeu? De não querer entender. A gente não pode deixar isso daí ficar na frente. E aí eu tive um menino autista, que era chamado antes de Asperger, né, o autista leve, e Uhum. uma menina na escola, ela me mandou o vídeo perturbador, né, horrível vídeo, que ela falou que ele já estava com essa mania, a minha aula era uma vez por semana, então ele ficava passando a mão na calça, e era sempre um determinado horário. Aí ela me mandou o vídeo e me mandou um áudio. Teacher, desculpa, mas isso está acontecendo já tem uns 3 dias, mais ou menos, e a gente não está sabendo como lidar com o fulano. Olha o que ele está fazendo na sala de aula. E o vídeo era perturbador, por quê? Porque você via pela calça dele que ele estava tendo uma ereção, só que ele estava desconfortável, ele ficava assim na mesa, ele apertava assim e ficava assim. Aí eu Uhum. falei, fulana, ó, apaga esse vídeo, pelo amor de Deus, não passa para ninguém. Pede para todo mundo ficar calmo, que amanhã eu vou à escola e eu Uhum. vou dar um jeito de aparecer aí e vou conversar, né? E aí eu fui até a escola, pedi licença, pedi para o diretor, falei com ele, ele entendeu. E eu entrei exatamente na sala deles, falei, pessoal, tudo bem? Sabe aquele trabalho que a gente faz sobre doenças sexualmente transmissíveis? Então, a gente vai precisar conversar um pouco mais, porque eu vou querer fazer um trabalho mais aprofundado com vocês. Isso eu falando para a sala inteira. Então, a gente vai precisar agora fazer um outro tipo de conscientização para todo mundo, porque a gente está tendo um problema com os meninos do ensino fundamental. Aí eu falei que era um problema mais para trás, entendeu? Uhum. Que tem um menino que, tadinho, ele não percebeu, ele começou a tocar no pênis dentro da sala, aí todo mundo ficou, nossa, foi tudo combinado com a sala. E esse menino Uhum. ficou assim, eu falei assim, então, a gente não pode, né, tratar mal o menino, mas ele está sendo inocente, então a gente vai precisar fazer um trabalho de conscientização. Vocês topam? Todo mundo, sim, professora, a gente topa. Então, para eu não chamar o menino de canto, eu tive que Uhum. falar com a sala inteira. Eu falei assim, ó, gente, então vamos lembrar, isso aí a gente já aprendeu antes, então vamos relembrar. A gente não pode se tocar na sala de aula, a gente não pode tocar em ninguém, a gente não pode deixar que ninguém toque a gente no banheiro, a gente... Então, eu retomei tudo, aí eu comecei a perguntar, Fabielle, isso tal coisa, Uhum. Laura, isso daqui, Keila, fala não sei o quê. Então, eu fui retomando, né, a professora de português me deixou ficar um tempo na sala, falei, então a gente vai fazer agora esse trabalho de Uhum. conscientização sobre sexualidade na escola, que a gente não pode se tocar, não pode tocar o outro, combinado? Depois a gente vê como é que a gente vai arrumar isso. Resolveu. Então, são várias coisas que a gente tem que saber como chegar, são estratégias que a gente tem que ir chegando. Então, a gente tem que arrumar estratégias, porque às vezes a gente não tem a ajuda da mãe por alguns motivos, e às vezes o principal motivo é a mãe ser ignorante no assunto, ela não tem noção Uhum. também, né? Uhum. Ou estar em negação.